Olá, você que nos acompanha aqui no RDTV. O nosso convidado de hoje é o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão. Ele é produtor rural em Mato Grosso e lidera aí a principal entidade que representa o setor da agricultura no Brasil. Ano passado, o Galvão concorreu ao Senado, ficando em segundo lugar, mas alcançando pelo menos 337 mil votos. Conservador e de direita, é visto como uma liderança popular entre bolsonaristas não apenas de Mato Grosso como do país. Seja muito bem-vindo ao RDTV e eu já queria começar a nossa entrevista pedindo para o senhor explicar o que é a ProSoja e para que serve essa entidade. Olá, Andressa. Olá a todos que nos acompanham, RDTV. A ProSoja Brasil hoje nada mais é do que a representatividade da principal cultura, hoje podemos dizer mundial, ou mais demandada que a soja, principalmente hoje o país sendo o maior produtor já por vários anos a nível mundial. Uma cultura hoje que às vezes a pessoa se depara com aquele grão e comenta assim, mas eu não me alimento com soja, eu não como soja. A verdade é que a soja está hoje em centenas e centenas de produtos, logicamente, mas os principais deles, que é o farelo de soja ou a proteína de soja extraída, na produção das proteínas animais, com certeza. O óleo de soja, aquele que está na casa de todo mundo, pode ter certeza que a grande maioria utiliza para suas frituras, enfim, para tempero, também faz parte da cadeia da soja, e o biodiesel, que são as três cadeias principais de onde é utilizada a soja. E o principal objetivo é esse justamente. Somos 16 ProSojas estaduais, a mais importante, a maior, é a de Mato Grosso, aqui onde nós estamos, sem sombra de dúvida nenhuma, é o estado maior produtor. Veja hoje que Mato Grosso, ele produz o dobro do segundo colocado, que sempre gira em torno do Paraná, ou Rio Grande do Sul, com 20, 22 milhões de toneladas. Você veja que esse ano, o menos anunciado aí pelo IMEA, chegamos aí, ultrapassamos os 45 milhões de toneladas aqui no estado. Então nós estamos sim para defender o produtor de soja principalmente, mas a gente está sempre envolvido em outras cadeias, porque as ProSojas estaduais, todas elas também representam a cadeia do milho. A nível nacional, como temos a Abramilho, qual a gente também faz parte, a gente está junto nessa defesa, que são as duas principais culturas do Brasil. E ataques a gente recebe a todo momento. E principalmente o papel da ProSoja é junto ao governo federal, às entidades federais, dizer, sempre buscando um melhor consenso, uma melhor forma da gente poder conduzir a principal cultura hoje mais demandada mundialmente. A expectativa de produção para o setor esse ano, qual é? Falando aí Brasil, mas se o senhor puder também comentar de Mato Grosso. Bom, a atual safra que está aí terminando a colheita a nível de Brasil, você veja que nós também aqui no próprio Brasil estamos terminando de plantar safras também novamente. Aí a pessoa pode pensar, mas como assim? O Amapá, por exemplo, e Roraima, hoje já estão dentro do hemisfério norte. Você vê que acabaram recentemente de terminar o plantio, mas a grande massa, grande para plantio realmente se dá dentro de um período normal, ou seja, o inverso, que estamos no hemisfério sul. Então, com certeza, Andressa, dentro do contexto da soja, dizemos a melhor safra, números aí que ainda não estão definidos, não estão fechados, mas deve girar entre 153 a 155 milhões de toneladas. Isso que tivemos um problema bastante grave novamente no Rio Grande do Sul, deve ter se perdido lá 8, 10 milhões de toneladas novamente pela seca, como atingiu a parte mais sul do hemisfério nosso, da América do Sul. Você vê levando a Argentina, que estava numa estimativa aí de 45 a 50 milhões de toneladas, hoje está se falando em 21, talvez 22 milhões de toneladas. Então, a safra, essa passada, essa que acabamos de colher, muito boa, sim, clima praticamente quase que perfeito, com exceção do Rio Grande do Sul. Agora, o que vai acontecer nessa próxima safra de 23, 24 é uma incógnita, porque o mercado caiu demais. Hoje a cultura, nos atuais preços da soja, que vínhamos aí de 150, 160, 170 reais, hoje já aqui no Mato Grosso são poucos os municípios que estamos atingindo aí, dizer, um valor em torno de 100 reais. Tem locais até abaixo já desses valores, e isso não cobre custo de produção. O que será dessa próxima safra, que será plantada agora a partir de setembro de 2023, ainda é uma incógnita. A gente acredita que deva se manter a mesma lavoura, que não haja crescimento, porque não tem sentido nenhum você ampliar áreas, porque normalmente é Mato Grosso, Goiás,
principalmente o Mato Piba, que são regiões de expansão, própria Rondônia, ele sempre cresce áreas porque você tem essas áreas dentro da questão da pecuária. Então, acredito que esse ano não deva haver essa expansão como houve em outros anos, justamente por conta do custo de produção. Uma atividade que não se paga o custo, com certeza, sempre tem a tendência de dar uma reprimida. E assim vem a nossa segunda safra também, que é feita nessas regiões, especialmente Mato Grosso, que é o milho. O milho hoje não cobre custo de produção realmente. Você vê milho que nós vendemos na safra passada, R$70, R$80, hoje está se falando em torno de R$30 a nível de Mato Grosso, não paga custo de produção. Então, hoje o produtor rural, podemos dizer que ele está meio assentado, esperando para saber o que o mercado, se vai ter reação ou não. Esse crescimento da Índia surpreendente aí nos últimos anos, e também surpreendente não, né, mas esperado, né? Ele é um mercado que é visado pelo setor? A Índia sim, porque hoje dá para dizer que é o país mais populoso do mundo. Aí fala-se que já ultrapassou a própria China, aí 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas o sistema alimentar da Índia também é bastante diferente do sistema alimentar da própria China. Porque em termos de número, hoje o Brasil é o quarto maior produtor do mundo. Estados Unidos, China, Índia e depois vem o Brasil em termos de volume. Mas como exportador hoje mundial, nós superamos todos os países em volume. E nesse ano acabou superando. Na soja não, já tem vários anos que está sendo superado. Então a Índia tem hábitos alimentares bastante diferentes dos hábitos alimentares, por mais que hoje já ultrapassa a população chinesa dos chineses. Mas é sempre interessante, porque ela compra muito do Brasil, principalmente os pulses, ou seja, feijões e tal, que é um hábito que eles têm alimentar, que os chineses já não têm esse hábito alimentar no caso de feijão. Que o feijão, nós aqui, o sul-americano, principalmente o Brasil, a gente tem esse hábito de um consumo muito grande, o norte-americano já não tem, o europeu também não tem. Enfim, a própria os chineses também não têm esse hábito, mas a Índia tem. Então ela é um grande importador nosso também de pulses, mas com certeza a demanda que tem e a população vai conseguir importar mais do Brasil, com certeza. Quando a gente fala de produção e de custo, né, dessa produção, sempre um dos gargalos apontados é a logística. O senhor acha que o Estado avançou com algumas pavimentações de rodovias? Qual é a expectativa em relação à estadualização ali desse trecho da 163? Na verdade, a concessão, né, para a MTPAR. Andressa, a reclamação de logística, de infraestrutura é o Brasil inteiro. Principalmente, como eu já citei anteriormente, esses estados que sempre estão em expansão anualmente. Mato Piba, que é a região centro-oeste, Rondônia, tem as demandas maiores. E Mato Grosso não tinha que ser diferente por ser o maior estado produtor. Você vê, devemos aí ultrapassar os 90 milhões de toneladas de grão entre soja e milho, sem contar as outras culturas que a gente tem aí também. E Mato Grosso é o grande gargalo, com certeza, por mais que tenha grandes reclamações também, o próprio Mato Piba, o próprio Piauí, o Maranhão e a Bahia, são 3 estados hoje que está uma produção altíssima. Ninguém imaginava que o Nordeste pudesse ter tanto grão produção e hoje você veja a Bahia atingindo aí praticamente 2 milhões de hectares, o Maranhão ultrapassa um pouco de 1 milhão de hectares e o Piauí se aproximando de 1 milhão de hectares. Então a logística é uma demanda de todos os estados. Agora Mato Grosso é totalmente diferente por essa produção e uma necessidade que se faz. E essas aberrações que acontecem, como o próprio caso da Ferrogrão, quando devíamos estar aí já num projeto iniciando a construção dela, está paralisada por conta de uma demanda absurda, ridícula, dizer, de um pequeno partido ainda de esquerda aqui do Brasil, onde foi aceito e dado uma liminar interrompendo. Então, graças a Deus, nesse julgamento que era para ter a semana passada, acho que essa junta de conciliação vai chegar um momento de liberar novamente, como já foi liberado os estudos para o próprio ministro Alexandre Moraes, e vai ser liberada a construção dela, porque o Mato Grosso precisa disso, o Brasil também. E a 163 agora também assumida pelo Estado, essa duplicação, esperamos que realmente o Estado consiga atingir o objetivo ao qual foi feito o desenho dela, ou seja, a duplicação. Nós não podemos mais ficar no único corredor rodoviário, não tem forma nenhuma, que por mais que se duplique até Sinop, esses trechos que faltam, o corredor norte hoje, sentido Miritituba, também está tão congestionado quanto o sul. Então a ferrovia ela calha muito bem nesse sentido. Por mais que hoje já está se construindo aqui também a Ferronorte no sentido de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde,
também a FICO, hoje de Mara Rosa, ligando a Norte e Sul até Água Boa, e com certeza esse projeto também deve culminar tudo ali em Lucas do Rio Verde, onde é para ser um grande tronco rodoviário, aí, ferroviário, num futuro bem próximo, que vai acontecer, porque nós estamos nesses números hoje de Mato Grosso. Temos aí áreas ainda a ser aproveitadas, só áreas hoje que estão já bastante antropizadas, bastante degradadas dentro da pecuária, nós podemos dobrar tranquilamente essa produção, chegando a casa de 12 milhões de hectares. Temos outro tanto na agricultura, que dá para fazer agricultura dentro do setor hoje utilizado pela pecuária. Então a demanda para essas 3 ferrovias que estão desenhadas, já existe produção hoje para alimentá-las todas. Imagine até elas ficarem prontas, porque por pouco que demore, a própria Ferronorte, que está mais adiantada, já está construindo, também deve levar aí seus 4 ou 5 anos para chegar em Lucas do Rio Verde. Então isso é uma necessidade extrema, não podemos mais depender única e exclusivamente da rodovia. A duplicação até Sinop vai ajudar muito, mas os gargalos vão continuar da mesma forma em outros sentidos. Ainda tem esse trecho de Sinop a Guarantã do Norte, pelo menos, que aqui dentro de Mato Grosso, que é um trecho movimentadíssimo, mas a duplicação também é uma demanda, né, dessa... É o sentido ao norte, quando eu coloquei sentido ao norte, partindo de Sinop até Miritituba, e com certeza esse trecho até Guarantã do Norte, que pertence a Mato Grosso. Acreditamos que dentro desse projeto exista essa necessidade, com certeza, que seja estendido aí, que o próprio governo do estado começasse a pensar, uma vez que já pegou esse trecho, por mais que lá para cima já foi também feita a licitação, já existe outra empresa que está cobrando pedágio para dar manutenção, mas não prevê duplicação. Prevê aí terceira faixa em alguns locais, que também ela está bastante saturada. Hoje virou um Deus me acuda, para dizer a verdade, de Sinop até Guarantã do Norte também, porque ali são cidades, já que se tu for fazer uma soma de população e de gente, é muitas pessoas que residem naquela região e dependeria sim de uma duplicação no mínimo aí de Sinop, onde terminaria ali na 220 essa duplicação que já está aí pela CRO, dá continuidade até Guarantã. É uma necessidade com certeza. Ali é uma região muito de agricultura familiar, né? Não são grandes propriedades. Ela tem agricultura familiar mais consolidada, com certeza, devido àquelas agrovilas que tem alguns assentamentos, mas também a agricultura comercial é muito grande. Que muitas fazendas de pecuária hoje já estão vindo para a agricultura também, porque a movimentação financeira, a produção, ela é muito maior nesse sentido. Então a integração lavoura-pecuária é a solução, com certeza, para conciliar as duas atividades, ou seja, a agricultura e a pecuária, e fazer agropecuária. A integração é a solução disso, com certeza. Aproveitar que a nossa conversa chegou lá no Nortão, né, avançando aí por essas áreas, e eu queria perguntar para o senhor sobre a comemoração que a ProSoja Brasil fez em relação à aprovação do PL 490, que trata do marco temporal. Por que a ProSoja comemora essa aprovação? Andressa, essa questão de você querer aumentar nossas áreas indígenas, sabe que não há uma necessidade dos indígenas por terra. Você veja que o Brasil hoje, praticamente a nível de Brasil, são quase 14% do nosso território, ou seja, mais de 110 milhões de hectares. Você veja que o Brasil utiliza, de modo geral, 70, 72 milhões de hectares para tudo que se produz, inclusive com os reflorestamentos. Por que 110 milhões de hectares de terra, se o indígena ainda passa fome, passa necessidade e tem que vir a nossa produção ir lá para dentro? Com exceção de algumas aldeias hoje, como o caso mais específico aqui dos Parecis, que estão conseguindo produzir alguma coisa. Então a terra foi feita para produzir e trazer qualidade de vida. Para se ficar nessa miséria que o indígena vive hoje, que aumento de área para quem? E para fazer o que se tu não pode utilizar para a produção de alimentos, como vi um testemunho aí de uma indígena aqui do Mato Grosso, dentro das audiências públicas, falando sobre isso. Nos deu o direito de nós produzirmos tranquilamente para trazer e levar para o nosso povo, ou trazer para o nosso povo, que foi o sentido que ela usou, um conforto maior e uma segurança alimentar maior. Então não existe essa necessidade, isso é uma demanda do exterior, e por incrível que pareça, essas unidades de conservação, todo mundo sabe que os subsolos são os mais ricos em minerais, seja de petróleo, seja com ouro, seja qualquer outro tipo de mineral. Então não existe essa necessidade. E outra coisa, vamos perder quantos milhões, caso esse marco temporal caia, de áreas que estão se solicitando para que se crie reservas indígenas e que hoje está na produção de alimento. Quem tem que se preocupar muito isso não é só eu como produtor rural.
Então, se eu perder um pedaço, alguém perder um pedaço, nós estamos dentro do segmento que produz o alimento. Quem tem que ter essa preocupação maior justamente é o urbano, que depende da produção de alimentos dos outros, que cada um tem a sua cadeia comercial de trabalhar, ou seja, como funcionário, seja industrial, ou seja, um comerciante. Mas depende daquele alimento. Então a gente faz um alerta assim a todo o urbano, principalmente, nós temos aí hoje praticamente 90% das pessoas a nível de Brasil vivendo em centro do urbano, que depende dessa produção agrícola. Nós vamos perder milhões e milhões de hectares de produção de alimentos, que isso vai fazer falta no futuro muito próximo, e com certeza o alimento vai subir muito de preço, de custo, pela falta dele. Então isso é a grande preocupação, porque o que vem de demanda, de pedido dessas áreas indígenas, todo mundo sabe que as pessoas que estão à frente, na verdade, não são indígenas, mas são ONGs. Hoje a grande maioria que vivem disso, pedida pelo próprio exterior, que financia essas ONGs, para criar esse tumulto dentro do Brasil. Por quê? Porque o país tem toda a capacidade, num futuro muito próximo, de ser, podemos dizer, o país mais próspero. Que nós temos território para ser maior produtor que o próprio norte-americano, que produz aí 600 e poucos milhões de toneladas. Nós atingimos esse ano, já ultrapassamos as 300 milhões, e temos território em áreas, inclusive, da pecuária para poder se chegar nesses números. Então, a verdade é que é para evitar o crescimento do país, nosso desenvolvimento econômico, para amanhã a gente ser a grande potência do mundo, ou estar ali liderando com os 2 ou 3 maiores potências, principalmente o que se tange com o alimento. Então, a preocupação é essa, é trazer insegurança jurídica para quem está no campo, e também a gente não tem mais uma garantia do abastecimento alimentar. Então, a gente torce que realmente o marco temporal seja respeitado, porque para quem tem aí 110 milhões de hectares hoje e passa fome, quer terra para fazer o quê? Então não é o indígena que quer terra, na verdade, e sim essas corporações que foram criadas para atrapalhar o crescimento do país. Agora, falando um pouquinho sobre política, né? Ano passado, com a derrota do presidente Bolsonaro, esse presidente, foi questionada por apoiadores, gerou um movimento, inclusive de acampamento em frente a quartéis, teve toda uma polêmica em torno disso, e o senhor, nesse momento, ficou um pouco mais recolhido. Foi uma opção esse recolhimento, ou o senhor acha que essa avaliação de que o senhor ficou recolhido também não representa a realidade? A verdade é que a gente também deu uma segurada um pouquinho. Você sabe que a gente, em 2021, foi inserido dentro do inquérito aí, que outro mundo, que não se tem nada, não se tem prova de nada. A gente também se recolheu um pouquinho por conta disso aí também, porque a gente vê os abusos que está sendo feito hoje, o desrespeito à nossa Constituição, para quem tinha que respeitar, a gente deixa as pessoas um tanto preocupadas. Agora, na verdade, o que a gente sempre questionou e questiona até hoje, por que não foi dado transparência nessa eleição do ano passado? Por que não se aceitou o voto impresso? Então, isso não pode se deixar dúvida em cima da população, Andressa. Por que não se deu transparência? Aonde que está os códigos-fonte, por exemplo, que foi solicitado e foi ser colocado? Então, a gente tem dúvida, e quando você tem dúvida, não tem como você não questionar, e é o que é mais questionado hoje. Por que não se deu transparência dentro disso? Bolsonaro realmente perdeu essa eleição? Então, a população não está conformada com isso, a grande maioria, inclusive, da população, a respeito disso. Então, a gente gostaria que realmente tivesse sido uma eleição transparente, como aconteceu aqui no Paraguai, um voto impresso, onde está. Por que não dá transparência? Então, essa é a grande dúvida que deixa nas pessoas. Como deixou para mim, tenho certeza que deixou para ti e deixou para a grande maioria aí que vai nos acompanhar. Hoje, como está a relação com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, né? Ele que já foi presidente da ProSoja Mato Grosso, como é essa relação institucional? Olha, o que posso te falar? Nós solicitamos a ele, a ProSoja Brasil, através do FIS, tem mais de 60 dias e não fomos respondidos até hoje, que a gente queria ter essa conversa direta, que no entanto acabamos colocando essa nota via imprensa, justamente para chegar até ele, porque ele não aceitou ainda o nosso pedido de ofício. Por que? Não sei. A gente pode ter algumas divergências internas aqui dentro do Estado, que inclusive os primeiros que começou a trabalhar esse assunto dele ser o presidente aqui da ProSoja Mato Grosso fui eu, juntamente com o Leonildo Bares, lá atrás ainda da ProSoja, acho que fez até um bom trabalho com o presidente à época dele, e depois esse afastamento, essa ligação política levou ele principalmente aí para a esquerda, onde houve um repúdio muito grande das próprias entidades do produtor rural em cima desse assunto. Então, eu não tenho nada de pessoal com o Fávaro, não tenho nada,
por mais que ele teceu alguma crítica ano passado, quando a gente disputou uma eleição, eu desafiei ele a gente sentar e fazer um debate sobre a infraestrutura do Estado, sobre a nossa logística, enfim. Depois se aquietou nesse assunto, mas pessoalmente a gente não tem nada. E estou no aguardo, sim, de ele responder esse ofício da ProSoja Brasil, para a gente entregar essas demandas pessoalmente para ele, no sentido do que se precisa ser feito a agricultura brasileira. Porque hoje, nessa queda de valores, de preço, com esse alto custo que houve essa produção, realmente vai ter um endividamento muito grande dentro do segmento e tem que se buscar uma solução. E a gente está chamando o governo federal junto, sim, o que toca para recursos públicos, se achar uma forma de alongar essa dívida e que nos ajude a intermediar junto aos recursos privados, de bancos privados, financiamento de máquinas, enfim, para se achar uma solução e alongar essa dívida que o produtor possa vir pagar. Porque com certeza ficará muito inadimplente, haverá uma inadimplência muito grande. Em especial, mais no caso do Rio Grande do Sul, falando com o presidente da ProSoja Nacional, que o Rio Grande do Sul, novamente, é a terceira seca seguida, que acontece perca de safra, perca muito grande de safra, novamente. Então precisamos sim ter um alento aí, ter essa conversa, como dizer, pessoalmente. E a gente aguarda sim que seja marcado, que a gente solicitou isso aí oficialmente pela entidade, e que se tiver qualquer resquício político aqui dentro do Estado, seja largado de lado. Nós não podemos misturar alguma coisa, questão política aqui do Estado, em relação ao que está acontecendo hoje no país. Ele, como ministro da Agricultura, ele sabe que é a responsabilidade que ele tem, e a gente também, como presidente da entidade, uma das maiores entidades do Brasil, principalmente a principal cultura e a mais produzida, também a gente tem que ter essa conversa. Então, o senhor, enquanto presidente da ProSoja Brasil, defende que o diálogo institucional aconteça e aguarda uma resposta. Com certeza, o diálogo sempre é o melhor caminho, não tenha dúvida nenhuma. Resquício pessoal de política aqui de dentro do Estado não pode intervir de forma nenhuma dentro da necessidade que existe um segmento e o próprio governo. Porque hoje, se a agricultura realmente ela der uma esfacelada, ela, vamos dizer, cair, é o que tem salvado o Brasil. Olha o crescimento agora mesmo divulgado nesse primeiro trimestre, com 21 e pouco por cento da própria agricultura, sabendo que os outros segmentos, a grande maioria foi negativo. A grande maioria foi negativo, com certeza nós temos que preservar aquilo que, primeiro de tudo, dá a segurança alimentar das pessoas e, segundo, dá a segurança econômica ao Brasil. Mas essa postura do ministro, o senhor acha que é algo de alguém que assumiu agora o cargo, estava tomando o pé da situação, ou ele ainda precisa superar as mágoas do processo eleitoral? A gente sabe que existem algumas mágoas no meio disso, sim, porque os comentários andam. Se falou da boca, da orelha, se conversa, anda. Então, acredito que se tem alguma mágoa, tem que ser largada de lado. Que eu, da minha parte, como presidente da entidade, eu tenho que pensar no contexto do produtor de soja e não de alguma coisa pessoal. Então, como eu falo, pessoalmente mesmo, não tem nada contra ele, nada contra o ministro. Se tem algum resquíciozinho, é coisa de discussão boba. Politicamente, é coisa de dentro do Estado. Isso não pode levar de forma nenhuma para dentro, dizer, da República Brasileira, hoje, ou seja, o Ministério da Agricultura, qual ele representa como ministro, e a gente como presidente da principal cultura hoje, da entidade que representa ela. Certo. Os atos de 8 de janeiro marcaram aí os noticiários do Brasil, fora do Brasil, e foi um movimento de apoio, né, ao presidente Bolsonaro. O senhor acha que, depois desse episódio, aconteceu um enfraquecimento da direita no país? Eu não acredito que aconteceu um enfraquecimento, mas que foi uma tamanha covardia feita com a prisão daquelas pessoas, foi. Porque os vândalos hoje está mostrado por toda a mídia o envolvimento do próprio governo federal dentro desse assunto. Que o ministro do GSI estava lá abrindo porta, mostrando. Eles esqueceram de desligar as câmaras do Congresso, do Planalto ou outros locais olhando. As pessoas que se envolveram e se mostraram muito dentro do processo, vocês viram onde eles eram filiados e a quem eles eram filiados. Então aquilo foi uma questão encomendada, achando que aquilo acabaria com a direita, ou acabaria com o conservador. Bem pelo contrário, eu acredito que trouxe mais gás. Agora a covardia cometida, mandando fazer a prisão dessas 1000 e tantas pessoas que estavam lá, porque eles não foram os vândalos que fizeram aquilo. Eles podem ter entrado após isso lá dentro do Planalto, que foi facilitada a entrada, não tenha dúvida nenhuma, porque alguém tira a guarda, sabendo que estava sendo um movimento que falava de ir para a esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro, tirar a segurança, tirar todo mundo, aquilo foi um ato preparado e esperamos que agora essa CPMI
ela realmente traz e vem a elucidar, e que essas pessoas que estão ainda presas até hoje, que é uma covardia tamanha, ou essas que foram já soltas, andando rastreada, com um absurdo que não tem crime nenhum, e vê principalmente crianças, vê idosos, idosas, enfim, mulheres lá dentro, homens que não tinham nada, não deviam nada, estarem presos até hoje ou estarem aí andando com um rastreador junto. Isso é um absurdo, né, Andressa? Como a direita, então, está se organizando, pensando aí nas eleições do próximo ano, né? Pensando enquanto projeto político. Aqui no estado já existem grupos conversando sobre disputar as eleições de Cuiabá, por exemplo, as principais cidades: Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande. Tem sim, Andressa, isso tem o grupo de conservadores, os partidos que representam mais a direita, ou os conservadores, centrão ligado mais à direita, isso está acontecendo sim, para você poder fortalecer dentro das câmaras de vereadores, até próprios prefeitos que vêm ajudar a somar dentro disso. Porque o que a gente está vendo acontecendo hoje no país não é possível nós aceitarmos. Não tem como você aceitar. Receber Maduro com honras militares, com honras de toda forma, e saber que um povo que mais de 7 milhões de pessoas já fugiram de lá. Um país, quando está bem e se respeita o direito da pessoa, ninguém sai do país dela. Então você veja que são os absurdos, essas falas absurdas que acontecem, principalmente do nosso ministro da Justiça, as aberrações que ele já falou, que se não for impor pelo Congresso, vai ser na marra a proibição do uso da internet, o uso da liberdade nossa. Eu acredito que você não queira perder o teu direito de estar aqui como jornalista, está falando o teu ponto de vista, nem eu não quero perder o meu direito como cidadão de você falar, e nós estamos hoje sim ameaçados, estamos caminhando para um regime semelhante ao da Venezuela, ou próprios outros países, como foi Cuba, e nós não queremos isso para o Brasil. Então, com certeza, a gente vai oferecer uma resistência. A grande massa popular hoje, você vê que está, nesse sentido, muito preocupado com essas falas de alguns ministros do próprio governo, em especial do próprio presidente. Chamar um setor, porque você defende, tem a segurança jurídica. Também pediram muito a questão, por que apoiando o Bolsonaro? A única coisa que nós apoiamos o Bolsonaro não foi porque ele deu recurso para a agricultura. Se tu for historicamente olhar, foi um dos piores presidentes em termos de recursos. O que ele nos deu? Nos deu segurança jurídica, nos deu tranquilidade para trabalhar no campo quanto a invasões que está voltando com toda a força agora nesse momento, de terras, ou seja, até urbana. Não é admissível num país que se diz democrático aceitar que essas invasões continuem sendo feitas da forma com que já se iniciou desse governo. E não se vê esse governo fazer nada para poder rechaçar isso. E foi o que foi no mandato do Bolsonaro, que rechaçou realmente e fez respeitar o direito à propriedade de cada um, ou seja, a segurança jurídica. Por isso, o grande apoio do nosso segmento, do nosso setor, foi pela segurança jurídica que foi dado ao setor, produzir com tranquilidade, e coisa que nós não tínhamos nos governos anteriores, e voltou novamente essa pressão. Então, tenho certeza que se o presidente Lula virasse o discurso dele, rechaçasse isso e desse segurança jurídica para todo o setor produtivo, não só único, exclusivamente o setor agropecuário, mas todo ele, com certeza ele voltaria a ter uma popularidade e ter apoio. Mas enquanto continuar com esse discurso, chamado de fascista, chamado isso, chamado aquilo, justamente porque a gente cobra os direitos a qual a nossa Constituição dá, ele pode ter certeza que vai ter a popularidade dele cada vez menor, sem dúvida nenhuma. Inverter o discurso, inverter a conversa, com certeza a gente também vai inverter o pensamento. Então o senhor vê saída para essa relação rompida entre o governo Lula e o setor que o senhor representa, esse setor mais direita, conservador, ligado à agricultura, à produção rural. Existe saída para essa falta de diálogo com o governo Lula? Andressa, só tem uma coisa que não tem saída, não tem solução, é a morte. Morreu, ninguém traz ninguém de volta. Mas enquanto tiver vida, com certeza que tem, como eu acabei de falar. Basta que mude o discurso dele e coloque na prática a segurança jurídica que todo mundo espera ter, e o direito à liberdade, como nós sempre tivemos, que hoje está sendo tolhido, com certeza a pessoa vai pensar diferente. Agora, se vai fazer isso, não acredito que vai fazer. Porque o pensamento e as falas dele, já de 30, 40 anos atrás, hoje está até pior do que já estava naquela época. Agora, se ele voltar atrás na fala dele, nos discursos dele, na prática, vamos assim falar, com segurança jurídica quem produz nesse país, e o direito à liberdade das pessoas, com responsabilidade, lógica, se eu sair falando bobagem, besteira, ou você ou qualquer cidadão que seja punido.
mas o direito de você se manifestar, de você falar coisa que está sendo tolhida, nós não podemos aceitar. Então sempre existe sim essa brecha de você sentar, discutir e você mudar o pensamento. Agora tem que ter atitudes da parte de lá para que isso venha a acontecer. Uma atitude seria receber a entidade, pelo menos ali. Não seria o fato só único de receber, que aí já tem uma obrigação no meio da história. As atitudes que eu falo é mostrar realmente que ele está convicto hoje que precisa dessa segurança jurídica de quem produz, tanto no campo como na cidade, o direito à propriedade, o direito à liberdade das pessoas, do ir e vir, que está sendo tolhido. Esse é o principal modo e atitude que tem que ser tomada. A questão de receber lá ou não receber, isso não vai fazer diferença. As coisas que estão acontecendo aqui fora, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho, eles vão falar lá. Talvez nós vamos ficar nos comunicando por mídia, que nós não vamos ficar quietos. Penso eu que isso é uma obrigação de como governo de receber e você saber das demandas. Agora, são atitudes vindas diretamente do presidente da República e os seus ministros no que tange, principalmente ao direito à liberdade e à segurança jurídica nossa, do setor nosso ou de todo ser humano que habita aqui o Brasil. Galvão, muito obrigada pela entrevista. Eu queria deixar o espaço aberto, caso você queira se despedir ou comentar algum assunto que eu não tenha perguntado, fica à vontade. Andressa, o que eu quero te dizer, agradecer essa oportunidade, com certeza, deixar mais uma vez reafirmado, ninguém fechou para o diálogo com o atual governo que está aí. Agora, é inaceitável a forma que está sendo conduído aí do país. O país está sendo conduzido aí para um socialismo, coisa que nós já temos exemplos no mundo inteiro, de países que já tiveram ditadura, tiveram socialismo, teve o nazismo. O democrático pode ser ruim, porque às vezes a turma interpreta que tem liberdade demais e exagera. Mas ainda é o único caminho que nós temos das pessoas se manifestarem. Por isso que a lei, ela devia ser respeitada e ser aplicada com mais rigidez, mas para todos. Então a gente vê muito benefício hoje dentro do cenário jurídico, principalmente a nível superior, liberando traficantes, liberando bandidos, e hoje você condenando pessoas aí, dizer que não deveriam nada. Essas cassações políticas aí também que está acontecendo, isso deixa a gente muito preocupado, sem motivo nenhum aparente ou justo para serem cassados. Então a preocupação que a gente deixa é essa, Andressa, e agradecer com certeza a tua oportunidade que você deu para a gente vir fazer esses esclarecimentos. Um pouco do segmento lógico da produção e um pouco da política brasileira. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui no RDTV. Continue curtindo e compartilhando nas redes sociais. E até a próxima.